Olha só, antes de mais nada, para vocês conseguirem entender, esse aqui é meu modelo, Thaís. Olha só, o mais importante que geralmente quando você vai no médico ou quando os teus pacientes, teus alunos, teus clientes, eles vão nos médicos, eles têm um exame e muito das vezes, quase que 85, 90% das possibilidades de você estar com alguma patologia diagnosticada no exame, às vezes isso não acontece, porque elas vêm por uma causa inespecífica de dor. E essa dor de causa inespecífica é ou um estresse mecânico, ou uma disfunção, ou uma sobrecarga articular, ou uma disfunção articular. E no exame, infelizmente, não aparece isso. E nós, como educadores físicos e também com parceria da fisioterapia, nós temos a responsabilidade de conseguir encontrar quais são as disfunções que podem vir a ocasionar essas dores. E essas dores, elas acabam sendo irradiadas para vários pontos do corpo. Por mais que você tenha uma disfunção no teu tornozelo, infelizmente, essa disfunção no teu tornozelo, ela pode vir a te gerar dor no teu joelho, uma compensação mecânica no teu quadril, uma disfunção na tua pelve, na tua lombar torácica e chegar até o teu ombro e cervical. Mas, Rodrigo, só o tornozelo? Sim. Porque a tua pisada, ela influencia da forma que a tua tíbia se adapta à pisada, a rotação que ela vai ter, a compensação mecânica na articulação do teu joelho. Então, basicamente, tudo que a gente vai precisar entender dos movimentos que a gente vai estar fazendo hoje, para que vocês consigam ter um diagnóstico melhor, apesar que o diagnóstico ele é feito pelo médico. O médico faz um encaminhamento do que você precisa fazer com uma avaliação, ou do teu colega fisioterapeuta, ou você mesmo fazendo essa avaliação, para que você consiga prescrever melhor o treinamento do teu cliente e para que ele consiga sair daquela crise, daquela algia, daquele período de dor. Vocês lembram que quem participou do nosso café da manhã com o personal, lembra que você tem um período que você tem dor, que ele vai de 8 a 12 semanas para que você consiga recuperar aquele tecido que ele está lesionado por alguma disfunção. E isso, ele acontece de uma forma gradual, não acontece de 2 treinos ou 4 treinos. Você só consegue ter uma melhora disso aí com aquele trabalho de formiguinha. No primeiro dia você consegue aliviar as dores, aí a dor volta. Aí no segundo dia, no segundo treino, você alivia mais um pouquinho as dores e as dores voltam. Lembra que durante aquela nossa palestra que a gente fez, você tem uma curva da melhora da dor. Aqui você está com 100% de dor. Vocês estão conseguindo ver certinho ali? Só dá um ok ali para mim. Qualquer coisa eu faço ele um pouco maior, eu faço ele um pouco mais forte. Tá ok, Rodrigo? Ver se tem alguma coisa aí. Mas a ideia, ela vai ser a seguinte. Cada dia que você faz ou o teu treinamento, o teu retreinamento, a tua reabilitação, conforme o teu professor, alguém for te chamar pelo nome, quando você começa o teu treinamento, a tua dor, ela nunca vai sair de 100 para 0 em 2, 3 treinos. Ela sempre vai sair de 100, vamos colocar 10 aqui. Ela sempre vai sair de 10 para um 9. Aí você treinou mais 3, 4, 5 dias, do 9, ela vai para um 8. Só que essa curva, ela não vai ser perfeita, porque vai ter momentos do dia do teu aluno, do teu cliente, que ele vai ou sentar errado, ou que ele vai dirigir muito tempo, ou que ele vai viajar, ou que ele vai pegar o filho no colo, ou ele vai pegar alguma coisa no chão, e essa dor ela vai voltar. Isso é normal no processo da regeneração do tecido que está lesionado. Então, o que acontece? Vai que você fez alguma tarefa, que você fez alguma coisa em casa, e essa dor ela pode vir a aparecer porque você pegou algo pesado no chão. Então, como essa dor ela estava baixando, ela pode voltar para um 9. Mas recapitulando, que todo esforço que você faz, o teu corpo precisa de até 48 horas para entender o estresse que ele sofreu, para ele consiga ter a regeneração do tecido dele, o teu corpo entender tudo o que aconteceu e te gerar a resposta. É como um treinamento normal. Se você treina hipertrofia, um treinamento de força muito forte, uma intensidade de corrida, o que acontece? Você fica talvez um dia ou talvez 2 dias com a dor e depois ela começa a baixar, o teu corpo se adapta. No processo da reabilitação, do retreinamento, é a mesma coisa. Se você faz um estresse e o teu corpo ele precisa se adaptar ao que você fez de estresse, a demanda dele, e aí ele consegue se adaptar e te dá uma resposta. Olha, Rodrigo, eu fiquei com dor. Vamos esperar 48 horas. E a dor começa a baixar. O teu corpo se adaptou e tudo bem.
Caso ele não venha se adaptar e ele entenda que aquele esforço que você fez, ele foi muito maior do que ele suportava, ele vai te gerar dor. Mas beleza, se em 48 horas essa dor do 9, ela passar para um 7, isso tudo é normal, porque o processo da regeneração do tecido ele é assim. Infelizmente, a reabilitação, o retreinamento, não tem como você gerar benefícios ou melhoras de 100% em 2, 3, 4, 5 treinos. E a avaliação que a gente vai estar fazendo vai ser um divisor para que você consiga prescrever os treinamentos de uma forma mais correta, mais assertiva do que forma subjetiva. Porque se for subjetivo, quase todos os professores fazem o que fazem. Eu quero que você faça algo que eu faço, algo diferente, algo que entrega resultado para os teus clientes. Fechou? Então, esse era o início da conversa que eu queria para vocês conseguirem entender que a dor que é causada de causa inespecífica é mais importante do que o teu cliente e o teu aluno chegar com um exame de herniação, escoliose, bico de papagaio e você saber o que está acontecendo. Por mais que você consiga ter o entendimento do exame, a tua expertise ela precisa ser muito maior quando você faz a avaliação. Beleza? Então a gente vai começar. Olha só, primeiramente, pega um papel aí, pega uma caneta e vocês vão colocar ali, ó, deixa eu apagar aqui, ó, que a gente vai fazer a avaliação funcional dos movimentos, tá? E a primeira coisa que a gente tem que conseguir tentar entender é que o teu corpo ele vai estar falando exatamente o que você precisa fazer e o que você precisa melhorar. Fechou? Depois eu vou estar abrindo para as perguntas para vocês, mas primeiramente eu vou começar a avaliar a Thaís. Como eu avalio todo o cliente que vem até mim, que por indicação médica no exame de imagem não apareceu nada e essa pessoa tem muita dor. E a gente vai tentar entender tudo o que está acontecendo. Pega um papel, uma caneta e você vai fazer isso aqui para mim. Ó. A gente vai fazer... Deixa eu dividir aqui no meio. Assim. Olha só, aqui vai ser a coluna e aqui vai ser a pelve, de um lado. Aqui vai ser a coluna e aqui vai ser a pelve, do outro lado. Não sou muito bom em desenho, mas dá para entender que isso aqui é a pelve, fechou? Que é o principal, um dos principais motivos que você possa vir a atender o teu cliente com muita dor de causa inespecífica. E aqui também é uma pelve. E vocês vão ver que num dos slides que eu mandei para vocês, a gente tem o tilt anterior e o tilt posterior da pelve, certo? Então a gente vai começar a avaliar a Thaís, primeiro para o movimento mais básico que ela faz no dia a dia, que é o sentar ou levantar, que é o agachamento. Você realiza de 70 a 80 vezes por dia, e se você já tem uma falha no movimento principal do teu dia, o mais funcional, você começa a ter várias compensações mecânicas. Fechou? Vem cá, Thaís. Ó, primeira coisa que a gente tem que fazer, Rodrigão, tá bem? Vê se tá pegando aí certinho. Fechou? Olha só, primeira coisa que a gente vai estar fazendo você vai ficar na frente do teu cliente, por mais que você não esteja... Vem um pouquinho mais para trás, tá? Isso vai ficar mais melhor. Ficou melhor agora, Rodrigão? Beleza. Para você conseguir identificar e para você conseguir avaliar o teu aluno, o teu cliente, você precisa estar de frente para ele e conseguir interpretar todas as informações que o corpo dele vai dar num agachamento. E por mais que o agachamento ele seja muito complexo, você tem que começar a avaliar ele lá do pé. Porque eu lembro que eu falei que, às vezes, qualquer tipo de disfunção que venha estar acontecendo lá na articulação do pé, ele pode influenciar nas dores tanto da cervical quanto nos ombros. Então, a primeira coisa que a gente vai estar pedindo para ela fazer é o seguinte. Deixa eu ficar em pé agora aqui de novo. Ela vai deixar as mãos na frente do corpo, como se estivesse segurando uma caixa. E eu vou pedir para ela agachar 3 vezes. E o que você vai estar fazendo durante a avaliação? Você vai estar mais ou menos a 1,5 m, 2 metros de distância dela. Você vai pegar o teu celular ou uma câmera e você vai pedir para ela realizar algumas repetições do agachamento. E nesse agachamento você vai filmando e depois você mostra para ela o que você está interpretando, o que você está entendendo do agachamento dela. Primeira coisa que a gente vai perceber neste momento do agachamento, eu quero que vocês observem o pé. Depois a gente vai estar subindo, e como ela vai fazer um 360 de todas as posições que eu quero que ela faça, de frente, lateral e costas, você vai percebendo o restante depois do segmento das articulações, beleza?
Thaís, você vai fazer para mim, então. Aqui com as mãos, com a palma da mão para cima. 3 agachamentos olhando para frente. Isso. Fechou? Vocês conseguiram observar? Estão conseguindo observar bem o pé lá também, Rodrigão? Consegue, né? O que eu quero que vocês percebam nesta fase do primeiro agachamento que ela está fazendo, desses primeiros 3 agachamentos que ela faz. Quando ela agacha, Thaís, vai agachando aí que eu vou mostrando para eles. Quando ela faz o agachamento, em algum determinado momento, ela começa a levantar os dedos do chão. Vocês conseguem ver que os dedinhos do chão dela começam a levantar? Pode parar um pouquinho, Thaís. O que acontece? Quando você precisa exercer a fase excêntrica do teu agachamento, que é a fase de desaceleração do teu movimento, o teu glúteo ele tem uma responsabilidade, o quadríceps também tem uma responsabilidade, a panturrilha também tem e os posteriores também. Mas o que acontece quando você vai para cima? É quando você tem a maior ativação do teu glúteo, quando ele te gera a parte da fase concêntrica do movimento, a fase da potência, que você vai subir para você conseguir fazer a força. Como às vezes o estímulo, pensando em estabilidade, tá, galera? Pensando em estabilidade, não pensando em força, hipertrofia, que é o que a gente está querendo avaliar agora, é a estabilidade dela para encontrar uma disfunção. Quando ela faz o agachamento, vai lá, Thaís, por favor. Como os dedinhos dela estão levantando, o cérebro manda uma mensagem pensando, olha só, eu não estou conseguindo mandar uma mensagem aqui para o quadril e o glúteo gerar aquela potência e levantar. O que ele faz? Ele gera um outro estímulo, que vai ser o estímulo dos dedinhos, certo? Para ela fazer a maior ativação dela no calcanhar, para que daí ela consiga ter uma maior ativação do quadril dela e do glúteo. Em algum momento, talvez vocês já possam ter visto ou prescrevido em algum momento, colocar algum tipo de peso na frente para você pisar, ou até mesmo colocar um calço no calcanhar. Não estamos pensando em melhora de mobilidade de tornozelo para melhor execução. Nós estamos pensando agora em ativação, tá? Se você faz esse calço ou na frente ou atrás, dependendo como o teu aluno ele consegue interpretar e fazer mais força para ativação do glúteo, é porque ela não tem essa estabilidade e não tem esse comando que vem daqui para cá. Mas, Rodrigo, mas não seria mais fácil usar o calço? Falei, não. Por quê? Ele serve para melhorar, agora nós estamos pensando na mobilidade, a mobilidade do teu tornozelo para que você consiga ter uma melhor ativação do teu quadril. Certo? Porque você tem dificuldade em descer, porque você não tem a mobilidade do tornozelo. Se você tem a mobilidade no tornozelo, em dorsiflexão, e você tem uma dificuldade em fazer o acionamento do teu glúteo quando você sobe, a isso nós vamos falar sobre a estabilidade que ele precisa ter e ele não está tendo. Tá? Então, coloca aí uma observação que na primeira parte do teste que você vai estar fazendo, que é o agachamento, você precisa começar observando o tornozelo e como ele se comporta durante os movimentos. Perfeito? Vamos lá. Thaís, vira de frente para cá. Você vai continuar segurando para mim uma caixinha e ela vai realizar mais 3 agachamentos. Vamos lá? Isso. Fechou? Olha só, se vocês conseguirem perceber, quando ela está fazendo o movimento do agachamento dela, a borda lateral do pé dela, a borda lateral, ele sai um pouco do chão. Thaís, faz lá para mim, por favor. Fechou. Conseguiram perceber? O que acontece quando essa borda lateral do pé, ela sai? Se ela está fazendo o agachamento nesse sentido aqui, e cada vez que ela agacha, ela faz esse movimento aqui, você já consegue perceber que em algum momento ela está fazendo a maior sobrecarga mecânica. Vira de frente aqui para mim, Thaís, por favor. Na parte interna do pé. E depois a gente vai estar fazendo o contrateste de tudo isso que a gente está falando. Se na parte interna que ela está fazendo a maior sobrecarga mecânica no movimento de agachamento, quando ela desacelera e depois ela precisa fazer o momento de propulsão e te levar para cima no agachamento, a gente pode considerar que esta parte do pé dela sobe, dos 2 pés. Galera, quando você faz a avaliação,
fala para o teu aluno que você vai estar rabiscando ele, porque é mais fácil para você mostrar para ele o movimento que está sendo errado. Apesar que você já vai estar filmando, você vai estar mostrando isso aí para ele. Se você conseguir ter um quadro também interessante para você desenhar, porque nem sempre o teu aluno vai conseguir entender o que tu fala. Então, às vezes, você ter várias formas de comunicação, tanto a verbal, quanto os movimentos, quanto os testes que você faz, escrever e você desenhar o corpo dele, o entendimento dele é muito mais fácil para ele conseguir compreender as disfunções dele. Certo? Thaís, vira de costas para mim. Mesma coisa. Segura para mim a caixa, pode descer. Segura um pouquinho para mim, Thaís. Consegue dobrar um pouquinho para mim a tua shorts, para aparecer teus ossinhos ali para mim. Aqui, dá licença. Assim, tá bom. A ideia é sempre quando tu pedir para o teu aluno que ele venha de shorts e top, que o top também ele esteja sempre bem aberto para depois, a hora que você for avaliar as escápulas e você conseguir avaliar tanto a coluna cervical, torácica e lombar, fica mais fácil para você conseguir visualizar. Às vezes a pessoa não tem, você faz um enjambre mesmo, que a gente é bom nisso aí. Você pega um amarrador de cabelo e faz assim, ó. Fechou? E aí você consegue ter a ideia de tudo que tu precisa ter nas costas dela. Tá bom? Vamos lá. Thaís, faz para mim 3 agachamentos. Fechou? Segura um pouquinho, Thaís. Agora, tudo que a gente estava falando lá do pé, você começa a perceber que quando ela faz o agachamento, aonde eu coloquei para ela, que é a borda lateral do pé dela, sai do chão. Você aumenta a sobrecarga mecânica da parte interna do teu pé. Você percebe que o joelho dela, no final do movimento, ela entra em valgo, que a gente chama de valgo dinâmico? Então, se os pés dela são assim, e quando ela faz o movimento de agachamento, o pé dela faz o movimento para dentro, para ela conseguir se equilibrar e ela não cair, Thaís, vira de frente para mim, por favor. Para isso acontecer, o corpo ele se compensa. Quando ele se compensa, ó, a tíbia roda para fora, certo? Mas quando ela faz esse... Ó, percebe que ela vai estar fazendo um movimento sempre quase que em Z. Quando ela faz isso aí, ela teve uma sobrecarga mecânica para dentro do pé, na parte medial do pé, do tornozelo. A tíbia precisa rodar para fora. Só que daí também você aumenta a sobrecarga mecânica em toda essa parte aqui, ó. Não estou te dizendo que são aonde se caracteriza qualquer tipo de dor. Estou dizendo que o aumento da sobrecarga mecânica ela pode acontecer nesta faixa aqui, ó. Ah, Rodrigo, mas a minha dor é fora. Não tem problema. Olha só. Vocês conseguem ver aqui, ó, aqui nós temos um joelho, aqui nós temos uma perna, aqui nós temos a articulação do joelho e aqui nós temos o pé. Fechou? Se por qualquer eventualidade, a força... Deixa eu colocar agora aqui o quadrilzão aqui em cima, ó. Aí, fechou. Aqui é a coluna. Beleza? Olha só. O que acontece? Se você está fazendo essa força com o teu pé, aqui é a base, os dedinhos aqui, ó. Se ela tira essa base lateral do pé dela e ela faz esse movimento de inclinação para dentro, da parte medial, ela tem aumento de sobrecarga mecânica aqui, certo? A tíbia dela precisa rodar para fora. Aqui está para dentro, aqui está para fora. Para onde é que está sendo a sobrecarga mecânica dela, do joelho dela? Nesses pontos aqui, ó, que a força que ela faz está vindo para cá. Você percebe que ela já fez quase que um Z completo? E se ela faz isso aqui ainda, ela tem um colapso aqui em cima no quadril, que a gente vai estar identificando agora. Certo? Então, toda disfunção causada pelo pé, eu não posso te dizer quem veio primeiro, se foi o ovo ou se foi a galinha. Eu não sei se a disfunção ela veio do pé ou se a disfunção dela na pelve, causando todas essas compensações mecânicas que ela está tendo, podendo sim vir a trazer a dor inespecífica, que é o que a gente está precisando entender agora. Então, olha só. Depois que ela fez isso aqui, são várias informações que a gente precisa estar entendendo, e uma dessas informações que a gente precisa saber é que o teu corpo, o que a gente avalia agora é tecido e o entendimento de como funciona a articulação, o deslizamento entre os ossos. Isso é a parte mais importante, para daí você conseguir ter uma melhor avaliação e prescrever os treinamentos. Neste caso, como ela está com todas essas pequenas disfunções, o aumento de sobrecarga mecânica na parte superior da patela, medial e inferior,
são pontos que talvez ela possa vir a sentir qualquer tipo de dor. A dor do joelho, ela pode sim ser de uma causa inespecífica, que são as alterações e disfunções, ou ela pode já ter uma predisposição genética a ter um colapso da patela, uma sobrecarga mecânica na patela, e isso gera dor. Essas dores, elas podem ser causadas. Olha só, vou precisar aqui... Ô Fê, faz favor para mim, fica aqui atrás da mesa, vou pedir uma ajuda ali para eles conseguirem identificar e vocês também vão conseguir visualizar, que a gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar minha mão, Thaís, posso baixar aqui um pouquinho? Eu vou colocar minha mão aqui, ó, na borda da crista ilíaca dela, certo? E vocês vão me dizer se elas estão alinhadas, certo? Conforme o meu dedão. Então, a gente vai colocar a crista ilíaca dela, ó, e fala para mim qual que é o dedo que está mais alto. Esse aqui? Beleza. Ó, a gente vai fazer uma flechinha. E aqui ele está mais baixo. Fechou? Se a gente tem esta disfunção aqui, você consegue entender que... Lembra que eu falei da pelve? Tudo a gente começava a pensar na pelve. A gente começa a entender se reto, conseguem ver? Coluna, cabeça, quadril, nananã, joelho, perna. Vamos continuar aqui. Aqui, joelho, pé, pé. Conseguem ver bem? Isso aqui seria uma neutralidade da pelve. A tua pelve, ela é isso aqui, ó, que é exatamente o que eu fiz com a Thaís. Exatamente isso aqui, ó. Fechou? Nessa situação, a Thaís, ela está com o lado direito dela mais baixo e o lado esquerdo mais alto. Essa é a primeira informação que a gente tem da pelve dela. A gente não fez o teste ainda para saber se ela tem estabilidade do quadril. A gente só está começando a avaliar a parte da estrutura e como se comporta a pelve dela. Então, vamos considerar que aqui é o lado direito, aqui é o lado esquerdo. Nós estamos nesta ideia que ela está assim, para baixo, o lado direito. Então, nós estamos assim, com a pelve assim. Ela está para baixo, certo? Lado direito. E lado esquerdo, ela está para cima. Estão conseguindo ver? Tudo certo? Está tudo tranquilo? Se nosso entendimento é esse aqui, a gente vai continuar ainda evoluindo para conseguir entender o porquê que ela pode estar sentindo dores na região lombar. Como ela tem a mesma ideia da perna direita para a perna esquerda, vou colocar a área que ela tem a maior possibilidade de estar sentindo dor no joelho, não que ela venha sentir. E como que ela recebe essa carga que vem lá de cima para baixo. E assim a gente vai agora dando a continuidade no teste para saber como que é o posicionamento dela em flexão do tronco, para a gente saber se ela tem qualquer tipo de irregularidade no teste de Adams. Que vocês têm ali o teste de Adams, tá? Que eu coloquei para vocês nos slides, que é o movimento que ela vai estar fazendo com um leve desbloqueio do joelho. Ela vai ficar de frente para mim e depois ela vai ficar de lado para vocês conseguirem ver. E vai fazer uma leve flexão do tronco. Certo? Na flexão do tronco, eu não tenho objetivo que ela vá tocar o chão. Eu só quero poder avaliar as costas dela no movimento de flexão. Por quê? Quando ela flete o tronco, eu consigo perceber como é que está o posicionamento dos ossos da coluna vertebral dela. E consigo ver também em flexão quais são os músculos que estão mais hipertônicos, os mais hipotônicos, que são os mais fracos e os mais fortes, e as compensações que eles te dão. Beleza? Thaís, deixa os teus pezinhos mais ou menos na largura do quadril. Rodrigo, pega bem aqui. Pega o pé. Pega o pé. Põe um pouquinho mais para trás, Thaís. E agora? Foi? Eu vou pedir para ela fazer uma pequena flexão de tronco, ó. Encostar o queixo no peito. Assim. Fechou.
Você vai estar com o teu celular, você vai estar com uma câmera e você vai visualizar como que se comporta a flexão do tronco dela e como se comporta a coluna dela. Dá licença, Thaís. A gente faz aquele jambrezinho aqui do top. Eu acho que eu consigo já ver aqui de certinho. Consigo. Deu. Conseguem ver aqui? E você vai se posicionar na frente dela para você ver como é que é o posicionamento das escápulas e dos ombros. A primeira coisa que talvez você consiga visualizar, se você conseguir bem observar, que o lado esquerdo dela, ele está mais para baixo do que o do lado direito. Vamos lá? Não, contrário. O lado direito, ele está mais para baixo do que o lado esquerdo, certo? Então, você tem um ponto que aqui você está com uma maior tensão e aqui você está com um maior alongamento da tua escápula. Depois a gente tem os contratestes. Ô, Fê, vê se tu consegue pegar para mim 2 negocinhos só para eu prender aqui, aí fica mais fácil para eles verem. Essa é a nossa primeira ideia quando você está observando a flexão do tronco, certo? Beleza. Aí nós vamos fazer o seguinte, eu vou me posicionar atrás da Thaís para você conseguir ver e observar como é que são os paravertebrais, os quadrados lombares, para você ver se tem alguma diferença em volume, que o volume pode ser uma maior sobrecarga mecânica, quer subir um pouquinho? Uma maior sobrecarga mecânica, ou pode ser um músculo mais tensionado, mais inchado devido à sobrecarga. Fechou? Vamos lá, a última. Ah, Fê foi ali buscar. Achou? Peraí. Yes. Aí, tem aqui, ó. Mais ou menos. Não deu muito certo. Você tem rabicó? Peraí, vamos dar um espaço para o rabicó. Mas só para vocês conseguirem entender ali, ó. Quando você está fazendo a visualização da flexão do tronco, para você conseguir ver se existe alguma alteração dos ombros estarem ou mais altos ou mais baixos. Se quando tu faz a flexão de tronco, você percebe que você tem músculos mais salientes, que você observa que eles estão mais inchados. E aí você consegue ver... Obrigado, Thaís. Aí, fechou. Ó, esse aqui é o rabicózinho que eu falei, você pega no top dela aqui, ó, da pessoa. Você vai fazer uma amarração aqui para você conseguir visualizar melhor. Boa, fechou. Agora eu consigo botar o grampinho aqui atrás. Boa. Então, ó, visualizando, Thaís, um pouquinho mais para trás, por favor. Aí, fechou. Aí, legal. Aí, o que a gente vai perceber? Depois eu vou virar lá de costas. Que ela tem o lado esquerdo dela mais tensionado também, certo? Do que o lado direito. E você vai rabiscando ela. Você vai colocando os pontos, que depois você vai bater uma foto, vai mostrar para o teu cliente. Pode subir, Thaís? E agora a gente vai tentar compreender o seguinte. Na visualização de vocês, vira de frente para lá, Thaís. Vocês vão perceber que o ombro dela está mais medializado e mais protruso. Ele está rodado para frente. Então, olha só. A gente faz uma flechinha com o ombro rodado para frente. Vira para cá, Thaís. Da mesma informação do outro lado. Ele está rodado para frente. Fechou? Agora vamos ficar aqui, ó. Fica de costas para eles, Thaís. Assim. Esses foram os pontos que eu achei de maior tensão, certo? De maior tensão, romboides, paravertebrais e quadrados lombares. Certo? Então, essa aqui é uma informação que a gente já começa a tentar entender. Que o lado direito dela está fazendo mais força nos romboides, tensionando mais a escápula dela. E os quadrados lombares e eletores de espinha também estão fazendo mais força.
Por quê? Eu não sei se é sobrecarga mecânica, eu não sei se é porque ele é mais forte, por enquanto a gente não está sabendo isso aí. Isso aqui é importante para depois a gente conseguir avaliar e prescrever o treinamento do teu aluno, tá? Então agora o que a gente vai estar observando? Thaís, vai um pouquinho mais para frente, aí. Você vai tentar observar quem é mais tensionado. O trapézio do lado direito ou o trapézio do lado esquerdo? O lado direito mais tenso. E aqui. Quando o trapézio está mais tensionado, a tendência... Olha só, aqui são suas escápulas. Aqui está o posicionamento das escápulas dela, certo? Aqui. O que a gente vai fazer? Base superior da escápula dela, borda medial da escápula dela e borda inferior. Olha só, a gente faz o acompanhamentozinho dela e marca. Mesma coisa. Superior, medial, base inferior. O que a gente consegue perceber aqui? Ó, que a escápula do lado direito dela está mais aumentada, aonde confirma que o maior tensionamento dela, do trapézio, está fazendo o tensionamento tanto dos elevadores da escápula e trapézio, o movimento de rodar ela para frente. Então, se a Thaís é para ser assim, as escápulas elas são independentes, elas precisam trabalhar coordenadamente, mas independentes. O lado direito dela está assim. Então, o tensionamento que ela está tendo da parte do trapézio, elevador da escápula, e a parte inferior da escápula, né, que ela deveria ter um tensionamento, principalmente aqui do trapézio da porção inferior, ele não está fazendo força nenhuma. Quem está sendo dominante? Trapézio do lado direito e romboides do lado esquerdo. Isso aí tudo está acontecendo e a gente nem começou a fazer todos aqueles testes pensando em dor inespecífica. A gente já está sabendo que toda a parte anterior do corpo dela, vindo do pé até a pelve, já tem compensações mecânicas. E agora a gente está tentando entender o que a coluna está dizendo para a gente, que os músculos estão fazendo mais força, gerando também as disfunções para ter compensações mecânicas, podendo gerar dores na região lombar. Isso é um próximo passo. Então, o que a gente vai conseguir agora fazer? Você vai bater uma foto, vira de frente para mim, é isso. Você vai estar batendo uma foto dela, desde o tornozelo, tíbia, joelhos, coxa, pé, todos os desenhos que você precisa fazer, qual que é a pelve que está mais inclinada, dos ombros, o joelhinho para dentro. E aí agora você vai fazer o teste, puxa para mim, agora você vai fazer o teste do step down, que seria para a gente perceber, certo? Se existe, e se tudo que eu demarquei como forma de teste, as instabilidades pélvicas podendo te gerar ou tilt anterior ou tilt posterior da tua pelve, aumentando a sobrecarga mecânica, ou em parte anterior da pelve, ou na parte, vira de ladinho aqui para mim, posterior, lombares e glúteos, para a gente perceber qual que vai ser a ativação que você vai ter no dia a dia dessa pessoa. E por que ela está tendo dores que no exame de imagem não mostra que ela tem algo muito degenerado, ao ponto de ela estar com as dores que ela tem, e simplesmente que as disfunções que a gente está descobrindo agora começaram a causar as dores. Isso não acontece de um dia para o outro, mas as compensações elas acontecem depois de anos, certo? Então vamos lá, Thaís de frente para eles. O que eu vou pedir para ela fazer? Que ela coloque a mão no quadril dela, tá? Que ela vai tirar uma perna. Primeiro eu vou fazer e vou mostrar para vocês. Ela vai permitir... Um pouquinho mais atrás, Rodrigo. Aqui? Ficou legal? Fechou. Ela vai permitir... Deixa eu fazer, Thaís. Obrigado. Pé em cima do step, mão no quadril. A perna que está no step, a única coisa que você não pode fazer, tirar o teu calcanhar do chão, do step, para você ter a validação do teste. Caso isso venha acontecer, a gente sabe qual que é o motivo, que talvez seja a falta de mobilidade do tornozelo. Então, de lado, você não pode fazer isso. Quando você for fazer o teste, você tem que permanecer com o teu pé todo apoiado e você tocar o teu pé na frente, o calcanhar no chão. Então, o teste é esse aqui. E você vai estar a 1,5 m, 2,
filmando os movimentos. Se for um menino, se for homem, pede para trazer a bermuda para cima para você conseguir visualizar a coxa, conseguir visualizar o joelho, conseguir visualizar o pé e quadril. Esses são os principais pontos que você tem que observar. Quadril, joelho e o teu pé. Beleza? Ela vai fazer 3 repetições. Se eu achar necessário, eu peço para a pessoa virar de costas, continua com a mão no quadril, olhando para frente, toca no chão e volta. Toca no chão e volta. Beleza? Vamos lá. Olha lá, Thaís, pode subir. Assim tá bom. Assim tá legal. Deixa eu colocar aqui. Isso, tá legal, tá legal, tá legal. Então, ó, eu vou estar com o celular na mão. Agora eu não estou com o celular na mão, mas para a gente conseguir visualizar, a Thaís vai sempre ficar olhando para frente, não vai olhar para o movimento. De preferência que você... a gente, na minha salinha de avaliação, que a gente faz a avaliação, eu tenho um espelho. Mas só pede para a pessoa meio que desfocar do espelho para que ela não tente ficar fazendo correções do movimento. O movimento ele tem que ser o mais natural e o mais sem pensar melhor, porque senão ela se corrige e dá um teste negativo, um falso negativo para mim. Thaís, então você vai deixar a perna direita fixa no step, tá? Da forma confortável, você vai encostar o teu calcanhar no chão e vai subir. Isso e volta. Mais uma. Tocou e volta. Mais uma e volta. Fechou? Já perceberam que tem algumas coisinhas de disfunção. Agora eu vou pedir para ela sustentar a perna embaixo, com o calcanhar embaixo, e eu vou colocar aqui todas as setinhas que a gente fez até agora com um simples agachamento de interpretação do movimento, você já consegue ver várias disfunções. Vamos lá. Olha só, a sobrecarga mecânica da flechinha que vem, parte superior, inferior e borda inferior da patela. Olha só, a tíbia dela roda para fora, maior sobrecarga mecânica no pé. Lembra do quadril? O quadril ele se abaixa, nesse caso aqui ele está tendo um colapso nessa parte medial. Pode subir para descansar, Thaís. Ó, o quadril dela se abaixa, conforme a gente fez. Se você for começar agora a pensar em tensionamento, a gente está pensando em posicionamento das articulações conforme o movimento. Olha só, se eu apertar aqui dela, ela vai sentir dor. Por quê? Aqui nós temos um carinha chamado iliopsoas, que é um cara que tem uma grande responsabilidade. Vamos assentar a pelve, vamos rodar ela agora nesse sentido. Estamos nesse sentido aqui. Se o iliopsoas dela é tenso, ele está fazendo muito mais força que o cara lá atrás. Então, ela está assim. Ela está inclinada em alguns movimentos de maior tensão. Mesmo que o posicionamento dela articular da crista ilíaca esteja dizendo que o lado direito dela está maior. No movimento, ela tem muita tensão de iliopsoas. E isso pode sim, de uma forma dinâmica e não em repouso, quando eu avaliei as cristas ilíacas dela da pelve, fazer com que ela aumente esse colapso medial. Podendo, sofreu o joelhinho, podendo fazer com que as forças venham nesse sentido aqui. Gerando as dores aonde? Quadril. Certo? Isso que a gente está ainda na fase de entendimento de como seria o teste de step down. Vira de costas para mim, Thaís. Ó, põe a mão no quadril, como ela fez antes, olha para frente. A mesma perna, a direita fica em cima, a esquerda fica embaixo. Desce e faz 3 agachamentos para mim. Toca, isso. Fica embaixo agora para mim, Thaís. Segura. Deixa o pé inteiro apoiado, então. Assim. Olha o posicionamento dela. Olha todas as compensações que ela está fazendo para ela conseguir fazer isso aqui. Ela já está começando a tirar o calcanhar do chão, porque provavelmente ela tem uma baixa mobilidade de tornozelo, certo? O joelhinho dela já rodou para dentro, o quadril dela já subiu, e olha o que é mais engraçado. Quando o teu glúteo ele não estabiliza a pelve, neste sentido aqui, ele inclina. Ele faz o quê? O drop pélvico, que é aquela linha que a gente criou aqui pontilhada, gerando a instabilidade. Agora, olha só, quem é que está pagando toda essa conta aqui? Os quadrados lombares dela. Aqui nós estamos em eretores da espinha, agora nós estamos em quadrados lombares. Esses caras aqui, ó, começam a fazer muita força, pode subir, Thaís, muita força para estabilizar a tua pelve. Olha só que engraçado. São 3 caras que são responsáveis para melhorar a estabilidade pélvica do teu quadril e da estabilidade da tua lombar e do teu joelho. Em primeiro lugar, vai ser o teu glúteo.
Depois, vai ser teus isquios. Depois, vai ser a tua lombar. Esses 3 músculos são responsáveis em te gerar maior estabilidade nessa região central da tua pelve, certo? Ah, Rodrigo, mas e o core? Olha só, o core, infelizmente ou felizmente, vira para frente aqui, Thaís. Faz o teste de novo para mim. Segura. Ele não tem capacidade de gerar estabilidade para esse mesmo movimento da pelve. Pode subir. Ele tem a capacidade de gerar uma estabilidade, força como um cinturão no teu tronco, certo? Mas não para te gerar estabilidade da tua pelve. Quem gera estabilidade na tua pelve? Glúteo, isquios e lombares. O que acontece? Se o glúteo falha, ou porque ele não estabiliza, ou porque ele é fraco, quem paga a conta? O isquio. Se o isquio, que são essa parte posterior da tua coxa, falha, quem paga a conta? A tua lombar. E onde é que vem a sobrecarga mecânica de dor? Na tua região lombar. Por quê? O glúteos e os isquios, a parte posterior, não estão te auxiliando a estabilizar. E se esse cara lá atrás não está estabilizando, alguém paga a conta. Lombar, ó, aqui nós estamos de frente, vamos virar. Lombar, paga muita conta porque o glúteo não faz, e a parte anterior da pelve, que são as pessoas. Galera, tá ficando muito pesado as informações que eu tô dando, tá ok? Vocês estão conseguindo acompanhar aí? Falei para mim ali que o Rodrigão tá lá acompanhando junto com vocês para vocês estar conseguindo entender. E aí? Fala boa, né? Pô, bastante. Tem alguém ali que não tá conseguindo acompanhar alguma coisa, Rodrigo? Como é que tá ali, velho? Tá legal? Então, olha só, isso a gente fez com a perna direita. Agora a gente vai avaliar o lado esquerdo. Vamos lá? Thaís, mesma coisa. Põe a mão no quadril, você se posiciona na frente do teu cliente e você vai verificar... Não é para olhar para o espelho. Vamos lá. Isso. Mais uma. Segura embaixo, Thaís. Tenta apoiar o pé inteiro. A ideia é ela não apoiar o pé inteiro, mas como fica muito cansativo de ela ficar com o calcanhar apoiado e como o glúteo dela não estabiliza o movimento, porque olha o drop pélvico que ela faz de novo. Olha as informações das flechinhas, aumento de sobrecarga mecânica na parte medial do joelho, parte medial do tornozelo, os ombros rodando para frente, o outro ombro rodando para trás, para ter as compensações e você conseguir ficar em equilíbrio. Essa informação vem daqui. Esse cara está falando, ó, vou me equilibrar inteiro, vou me compensar inteiro para ela conseguir caminhar. Pode subir daí. Vira de costas. De novo, vamos lá. É a perna esquerda em cima, direita embaixo. E volta. Segura um pouquinho mais aqui embaixo. Lembra que quando ela fez o lado direito, ela não tinha tanto esta dobra aqui, que ela compensa muito o quadril dela? Muito. O lado esquerdo vira de frente, Thaís. Qual que é o lado que está mais alto? O lado esquerdo. Onde é que ela tem a maior compensação mecânica. Senti mais glúteo. Sentiu mais o glúteo também fazer força? Vira para mim de costas de novo. Mais uma vez, deixa a esquerda em cima, direita embaixo. Segura para mim, vai lá. Os ombros rodados para frente, como o posicionamento da flechinha que a gente colocou, a escápula rodando para frente e o outro ombro rodando para trás. Para ele conseguir gerar um equilíbrio para você conseguir fazer a marcha. Pode vir, Thaís. Vira de frente. Esse teste nada mais é da forma que você caminha. Como assim de forma que a gente caminha? Quando você caminha, o teu movimento da pelve ele é isso aqui, é normal. Você precisa ter a marcha normal. Só que quando você pisa, se o teu glúteo não estabiliza, ele faz isso aqui, ele roda. E aí você vai lá e pisa de novo com a outra perna, e ele vai lá e roda. Estas instabilidades pélvicas é que te geram as pequenas crises de lombalgia. Lembra que eu falei para ti que se o glúteo não estabilizar, os isquios também, a lombar paga a conta? Quando ela está caminhando, vira de costas, quando ela está caminhando, a pelve dela se mexe demais, porque os glúteos não estabilizam. O glúteo não é para ser grande, bonito, forte, seco, enfim, ele tem que fazer a função dele, que é estabilizar. Se esse cara mexe, isso aqui não estabiliza, quem paga a conta são as tuas lombares. Então, muitas pessoas falam, Rodrigo, eu caminhei 2 quilômetros, não aguentei a minha lombar de dor. Como que ela vai aguentar
que no movimento de marcha ela fica fazendo isso aqui, ó. Aí quem começa a pagar a conta são os lombares. E aí você entra em crise de lombalgia. Lembra que eu falei que no curso a lombalgia, pode virar, Thaís, a lombalgia, ela não é uma patologia, ela é um sintoma que o teu corpo se manifesta, como se fosse um gás de cozinha com cheiro, para falar, olha, tá com algum problema. Nós precisamos dar um jeito de melhorar isso aí. Ela vai lá e começa a te punçar com dores na região lombar. Porque o teu quadril não está fazendo a principal força, a principal função dele, que é estabilizar. Solta os bracinhos, Thaís. Para a gente finalizar a parte de desenhos, de rabiscos do corpo da Thaís, o que a gente vai começar a entender? Você vai estar olhando de frente e você vai identificar que o umbigo dela não está no centro. O umbigo dela está rodado para o lado direito, certo? E aí você está subindo. Aí você continua observando, você vai na frente dela, você observa, você vê os ombros, percebe que o queixo da Thaís, ele está muito mais apontando para o lado esquerdo, neste sentido aqui. E que você vai ver, não sei se você consegue enxergar bem direitinho agora, que a clavícula do lado esquerdo dela, do lado esquerdo, ossinho e ossinho, está inclinado. Que o lado direito dela está mais aumentado. O maior tensionamento que ela tem. Dá licença, Thaís. Dor. Dor. Aqui. E aqui dor. Dor. Aqui, sim. E dor. Se o peito, ele se origina aqui, a musculatura do peito, e se insere aqui no ombro, certo? E ele faz esse movimento aqui. Se ele está encurtado, ele roda o ombro para frente, ele diminui e encurta a ativação do serrátil anterior, vira aqui para nós, Thaís, e ele abre as escápulas. Ele faz o movimento de abdução da escápula, fazendo esse movimento de ombros para frente. Vira aqui para mim de lado, Thaís. Olha só, os ombros rodados para frente. Porque esse cara está muito hiperativado. E esse cara aqui atrás, olha aqui onde é que a gente fez, que tu tens um maior alongamento, maior tensionamento, maior hipoativação da tua escápula. Que foi que a gente viu quando a gente fez o teste de Adams, a flexão. Vira aqui. O romboide do lado esquerdo dela, ele é mais tensionado, não quer dizer que ele é mais forte, ele só está mais tensionado. Mas os ombros dela, olha como é que estão rodados para frente. Vira mais para cá, Thaís. E aí? Aqui é mais igual. Au, um pouquinho. Ó, musculatura do peito também tensionada, auxiliando para trazer os ombros para frente, rodados para frente, e a falta da funcionalidade do serrátil anterior. Essa aqui foi mais forte. Do lado direito mais forte, né? Pode voltar. Ela está me dando um pouquinho de feedback quando a gente está fazendo, que quando eu fiz o toque nela, mais ou menos próximo da origem da musculatura do peito aqui no externo, e você vem subindo, você vai fazendo uma palpação, você chega perto da clavícula aqui, onde é que ela tem a musculatura do peito, e vem até aqui em cima, próximo das inserções, ele está muito mais dolorido. Agora vamos virar de costas, Thaís. Olha só como é que está a escápula dela, completamente para cima, aberta, exatamente onde é que está o tensionamento da parte anterior do peito e ombros. Volta. Essas imagens todas que a gente viu, gente, é para a gente conseguir entender. Se hoje a Thaís viesse para mim, Rodrigo, eu estou com dor nas costas, ela me traz um exame de imagem, onde é que ela tem uma... Talvez ela possa ter um desgaste articular entre as articulações da coluna lombar ou torácica. Galera, isso é ordem natural da vida, isso é natural da vida, você ter um desgaste. Então, não é como você nasceu, você vai terminar a tua vida, você vai ter desgaste, você vai ter diminuição de espaço de vértebra, desidratação dos teus discos, isso tudo é normal. Então, às vezes você vai no médico, tô com abaulamento discal, isso é normal. Normal porque com o passar da vida isso vai acontecendo, a gente vai encolhendo porque os discos vão se desidratando e você vai reduzindo o tamanho da tua estatura. Só que todas essas informações que a gente fez aqui e que a gente teve são informações importantes para você conseguir agora prescrever um treinamento. Agora, você acha que a Thaís, ela pode ter um treino neutro? O que seria um treino neutro? Vamos dar um exemplo. Ela sentar para fazer uma puxada. Vira de costas, Thaís, para mim, por favor. Uma puxada, certo? Bilateral, onde
os romboides do lado esquerdo dela são mais tensos, certo? Estica os teus bracinhos, Thaís. Onde os romboides do lado esquerdo dela são mais tensos. A escápula do lado direito dela tem uma perda de tensão de romboides. O trapézio dela do lado direito é mais tensionado. A escápula dela está mais rodada. O que que a gente precisa fazer? Se aqui eu tenho mais tensão, certo? Tensão nesta região aqui, eu preciso fazer com que ela tenha que fazer um pouco mais de alongamento. Se aqui eu tenho menos tensão, eu deveria fazer a parte de resistência. Então, olha só, baixa para mim, Thaís. Trapézio tenso, como é que a gente faz? A gente precisa liberar esse músculo para tirar a tensão dele, certo? Preciso liberar essa tensão de trapézio e elevador da escápula. Ah, Rodrigo, mas a escápula dela do lado direito, ela tem menos tensão. Então, o que que eu preciso fazer? Quando eu vou prescrever um treinamento de costas para ela, este lado eu preciso alongar. Como é que a gente vai conseguir fazer o alongamento de romboides? Ou você vai estar conseguindo passar o braço para trás, para frente, e você vai puxar para conseguir abrir a escápula. Pode ter uma ajuda do professor, para você conseguir alongar essa musculatura que está tensionada. Só que ao mesmo tempo que ela faz o alongamento, ela precisa fazer um movimento de resistência em remada. Então, enquanto ela rema para fazer maior ativação de romboides, ela vai e a gente cria um alongamento para ela. Não, ao mesmo tempo. Não precisa ser ao mesmo tempo. A gente vai fazer um exercício de alongamento para ela de romboides. E agora que a gente está com o trapézio dela tensionado aqui nessa região, a gente vai tentar soltar, apertar e fazer exercício para ativação de romboide e ativação de parte inferior de trapézio, para ele rodar para trás e você ter essa percepção aqui. E aqui a gente começa a fazer o alinhamento da cintura escapular dela. Do lado, que ela tem o maior tensionamento dos paravertebrais dela, que é do lado esquerdo, eu preciso liberar. Como que eu libero? Com rolinho, com bolinha. E o lado direito dela, que é menos tenso, o que que eu faço? Se aqui você fez 3 ou 4 liberações, aqui você pode fazer 2 ou 3 ativações de perdigueiro, 2 ou 3 ativações de exercício de extensão lombar. E aí você precisa saber qual que é o lado que você vai estar ativando. Então, não existe treino neutro para pessoas que são assimétricas. Ah, mas Rodrigo, a pessoa me falou, pode virar, Thaís, mas o meu aluno falou que depois que eu comecei a fazer treinamento de força, eu melhorei as minhas dores. É claro que você vai melhorar. Pensa que você está numa assimetria. O teu lado aqui, nós estamos falando do meu lado esquerdo, meu lado direito. Se o lado esquerdo está mais tenso e aqui menos tenso, se você faz um treinamento que ele seja neutro, você aumenta a força, mas ele continua assimétrico. Tu precisa alongar mais e diminuir a tensão e criar mais forças, mais resistência e mais força do lado direito, para que depois ele consiga ficar equilibrado. E você daí consiga fazer movimentos neutros. Que seriam neutros? Treinamentos bilaterais. Geralmente eu falo como neutro porque ele seria os dois juntos, bilaterais. Se você tem que fazer algo que ele é treinamento unilateral para remada, e esse aqui a gente alongar a escápula e conseguir alongar a dorsal, são treinamentos unilaterais e treinamentos assimétricos, certo? Essa é a nomenclatura que eu gosto de chamar, que para o entendimento do meu aluno e do meu cliente fique mais fácil. De tudo que a gente fez dessas avaliações, você acha que ela é possível ela ter dor na região lombar? Então agora nós vamos perguntar para ela. Thaís, tem dor na lombar? Não. Ainda não. Ainda não. Olha só. Às vezes... Dores no joelho. Não é dor, né? Mas uma tensão que eu sinto que não é natural. Quando você treina, você percebe o teu movimento trabalhando em conjunto perfeitamente, ele é totalmente assimétrico. Geralmente eu costumo falar que você acaba fazendo o errado dar certo até que o errado se dá errado. Quando ele dá errado, ele te gera dor. Tem a ver com a curvatura excessiva da lombar? A pergunta dela foi bem legal. Que como ela tem um aumento da lordose, ela tem uma hiperlordose da região lombar, então a tendência dela é já ter aqui, ó, a pelve dela mais inclinada para frente. Volta para cá, Thaís.
Lembra que quando eu apertei aqui, ela teve dor? Tensionamento em toda a parte da cadeia anterior de pelve, reto femoral, flexores de quadril. A mesma coisa do lado esquerdo. Só que o lado esquerdo ela tem dor, mas muito menos. Lembra que as maiores compensações mecânicas estão todo lado direito dela? Então, o aumento da lordose, vira de lado aqui de novo, Thaís. O aumento da lordose dela, que faz ela ser assim, tem um aumento do tensionamento dos quadrados lombares e dos eretores da espinha também. Mas será que é esse cara aqui que está fazendo a força ou é aqui? É a região lombar, não os glúteos. Por mais que ela tenha um aumento de volume muscular de glúteo e ele não está estável, faz com que você tenha o aumento dessa inclinação pélvica para frente, projeção dos órgãos para frente do abdômen, que ele fica mais saliente devido a isso aqui. O que a gente precisa fazer? Será que aqui, para eu reduzir as dores que ela tem na região lombar, eu tenho que fazer ativação dos músculos da lombar ou eles estão muito ativados e estão te gerando dor por fadiga? Por fadiga e hiperativação. Então, o que eu preciso fazer? Liberar aqui, fazer a ativação do glúteo, fazer a liberação dessa musculatura que ela está muito tensionada, para que a gente consiga diminuir e reduzir as dores de causa inespecífica. Tem mobilidade de quadril. O que ela está falando é que por essas tensões que ela está tendo, ela tem perda de mobilidade de quadril também. Quando ela faz os movimentos, vamos fazer um agachamento completo, Thaís, deixa eu te tirar daqui. Acho que o do step fica melhor para ver, né, Rodrigo? Sabe lá, Thaís? Estica os teus braços para mim, acima da cabeça, faz um agachamento para mim. Segura embaixo, desce, segura embaixo. Olha como ela já está se compensando inteira. Para ela conseguir fazer um agachamento mais profundo, ela teve que abrir mais os pés, rodar os pés para baixo para ter uma melhora da mobilidade do quadril e o encaixe da tua pelve entrar entre os dois joelhos. Deixa eu virar de lado aqui, Thaís, peraí. Ficar meio que na diagonal assim, ó. Um estudo de casa, muito interessante. Desce, segura. O bloqueio que ela acaba sentindo, olha só como é que a flexão do tronco dela está lá na frente, porque ela acaba tendo esse bloqueio articular do quadril, por mais que ela esteja abrindo os pés e rodando o joelho para fora, ela não consegue descer. Então, assim, ó, o mais simples que seja a avaliação funcional dos movimentos, você já consegue interpretar que você não vai conseguir fazer um agachamento inicial com o teu aluno, por mais que ele não tenha dor, que a Thaís, ela não tem dor, ela tem todas essas disfunções, mas ela não tem a dor da lombar, mas uma hora, se ela não corrigir isso aqui, ela vai vir com pequenas crises de lombalgia e talvez acabar desenvolvendo outro desgaste articular, mas que a gente não consegue prescrever um treinamento para essa pessoa que tem toda essa disfunção com um agachamento muito forte. Porque ela tem todas as compensações de tornozelo, joelho, quadril, pelve, lombar, escápula, ombros e cervical, porque você não consegue ser... Vira para mim aqui, Thaís. Deixa eu virar eles assim. Bem de lado. Pode virar, Thaís. Fica de frente para mim aqui. Como esses ombros eles estão sendo rodados para frente, ela tem um aumento da hiperlordose, mas ela não consegue jogar essa bunda para trás, abaixo do teu braço, Thaís. Fica retinha embaixo do teu braço. Assim. Como os ombros vierem para trás, ela vai ter uma melhor ativação e ela vai reduzir um pouco dessa tensão que ela tem na região lombar, porque você vai soltar a musculatura dos eretores da espinha, quadrados lombares, ativação de glúteo, diminuir a tensão que você tem no iliopsoas. E essas informações que a gente está passando ali para vocês são informações que é importante na prescrição do teu treinamento. Certo? Vamos aproveitar que a Thais está aqui ainda. Vocês têm alguma pergunta sobre esses pontos que eu fiz ali, esses pontos que eu fui demarcando? Se vocês tiverem uma pergunta, Rodrigão, quer abrir o áudio, alguma coisa ali? Da pessoa, ela escreve. Escreve para mim a pergunta, que deu o Rodrigo ler para mim e eu vou respondendo ali para vocês. A gente vai fazer perguntas e respostas ali, mas só para aproveitar que a Thais está aqui ainda, para a gente ver o que vocês têm de dúvidas. É muito complexo ali. É muita informação ali. Será dado. E aí, Rodrigão, alguém com uma pergunta? Entre as informações ali. Tem quantos ali acompanhando, Rodrigão? 10? Tem uma água? Tá no Zoom. Tem uma água, nega? E aí? Não? Galera, então o que a gente vai fazer? Eu vou dar parte da avaliação
do que a gente tinha que fazer com a Thaís para saber quais são as disfunções mecânicas que ela tinha no movimento mais simples, que era o agachar e levantar, os agachamentos laterais, para a gente identificar como é que seriam as sobrecargas que ela tem, eu vou estar liberando a Thaís e eu vou estar disponibilizando para a gente trocar mais uma ideia de uns 15 a 20 minutos, até para a gente não passar muito do tempo aí com vocês e tomar o tempo de vocês, para responder algumas perguntas e respostas diretamente para mim e alguma coisa de dúvida que vocês possam ter tido nos slides. Eu acredito que com todas essas informações que eu passei para vocês, da avaliação funcional dos movimentos, com as setas, obrigado, Thaís, com as setas que a gente consegue identificar quais são as origens da força que ela está se tomando, aonde que ela está sendo aplicada, em que ângulo que ela está sendo aplicada, quais são os músculos que estão sendo ativados, quais são os músculos que estão sendo hipoativados, quais são os que estão sendo de se deixar levar para aquela região e para aquela força que você tem, ou por domínio do lado direito ou lado esquerdo, porque isso ele acaba acontecendo. O que a gente fez de desenho aqui é exatamente o que a Thaís tem de maior tensão. Então, tudo que a gente fez pensando no teste, ele vai trazer as melhores informações para você conseguir prescrever o treinamento para o teu cliente. Deixa eu apagar aqui, Rodrigo. Fala lá, Rodrigo. Sim, as liberações que elas podem ser miofaciais, sim. Vamos conseguir entender uma coisa, galera. Por mais que nós somos todos educadores físicos, eu não sei se tem fisioterapeutas aqui na sala, mas quando você trabalha com terapias, né, que nosso treinamento que a gente melhora a qualidade de vida e reduz a dor, ela não deixa de ser uma terapia, certo? É uma terapia dos movimentos. E quando você consegue fazer a liberação, ou através de rolo, ou através de pressões que você faz, você precisa ter o conhecimento de onde você vai estar fazendo as pressões. Mas sim, como eu também aplico essas pressões, para eu conseguir reduzir pontos de dor e eu consiga ter uma melhora da mobilidade daquela articulação que eu percebo que ela está tensa, para conseguir gerar mobilidade para ela, tanto em funcionamento mecânico, quanto diminuição de tensionamento muscular. Um exemplo bem simples para você conseguir entender. Se você tem uma tensão no teu trapézio, certo? Deixa eu ficar de lado aqui. E você encontra um ponto gatilho, um ponto de contratura, e você faz alguns movimentos para soltar ele, ou até mesmo você aperta, você tem alívio de dor porque você tira o tônus daquele músculo, você tira a tensão daquele músculo. Se a gente está com a pelve da Thaís rodada, como eu mostrei para vocês, a gente percebeu que ela tem um tensionamento no psoas, e a gente fazer movimentos, umas manobras de apertar o psoas, conseguir identificar aonde que a gente vai estar indo. No psoas a gente não consegue identificar porque ele é muito embaixo do ilho, mas a gente consegue pegar toda essa borda do teu ilho, desse ossinho aqui, ó, e a gente conseguir apertar, e você vai perceber que você vai ter vários pontos de tensão e de contratura. Então, você faz alguns movimentos de você pressionar ele para ter a mesma ideia de você ter a diminuição de dor aqui no teu trapézio. Você aperta ele e você diminui a tensão. E isso é uma resposta quase que imediata, porque você aperta o músculo, você aperta o ponto de tensão e ele relaxa. Por quanto tempo? Até 90 segundos. Qual que é a carga? De uma forma subjetiva, acredita-se que a gente consiga fazer uma pressão de 4 a 5 quilos com as mãos para você apertar. Ou você aperta com o cotovelo ou com o dedo, mas você precisa ter esse conhecimento específico para saber onde você está apertando para não machucar teu cliente. Aí isso é um outro conhecimento que você precisa ter. Mas sim, as liberações faz com que você consiga aliviar o tensionamento dessa pelve que está rodada para frente. Ó, aqui o glúteo não está fazendo força nenhuma. Aqui está fazendo muita força. Se você alivia a tensão que você tem em psoas, ilho, reto femoral, certo? Olha o posicionamento do teu abdômen, como ele está fraco, ele não está fazendo força. E nem aqui, porque o dominante é aqui. Você está tendo muita flexão. Não quer dizer que teu abdômen está fazendo muita força. Ele pode estar simplesmente encurtado por falta de ativação. O que a gente tem que fazer? Liberar essa musculatura aqui, fazer um maior tensionamento do teu glúteo e dos teus quadrados lombares. Olha o que acontece. Você traz a tua pelve para neutralidade. Quando você traz a pelve para neutralidade, aí você trabalhou neste plano. E agora, como é que funciona esse plano lá, esse plano que você faz os movimentos laterais, quando você caminha e você faz a marcha, sem que a tua pelve faça um movimento de inclinação para o lado e para o outro?
É a ativação de toda a musculatura posterolateral. Exercícios como exemplo, mini band, você deitar e fazer aquele exercício do ostra para fazer a ativação do teu glúteo. Ou em pé, mini band no joelho, exercício lateral, para você fazer a ativação de posterolateral. E sempre pensando que se você ativa um músculo, você precisa fazer algum exercício, algo que você venha trabalhar na parte da frente e vice-versa. Você não pode, não, eu vou fazer só a liberação na parte anterior do quadril e vou esquecer atrás, vou trabalhar amanhã. Não vou fazer ativação de glúteo, não vou fazer ativação de quadrados lombares, diretor da espinha, isso eu vou liberar na frente. Não tem como. Por quê? Agonista e antagonista, você precisa trabalhar os dois. Se aqui você libera, você tensiona. Porque não adianta você só liberar o músculo que está tenso, daqui a pouquinho você volta a fazer a função que você faz, senta e levanta, vai dirigir um carro, vai em algum lugar, e você volta a encurtar ele. Se você encurta ele e você ativa, pelo menos o músculo que está lá atrás, ele está sustentando aqui. Por mais que você sente, o músculo está tenso. Ele vai fazer o reposicionamento da tua pelve e vai suportar por mais tempo. E estas disfunções que a gente está falando de pelve é que vai gerar dor para o teu cliente. Rodrigo, qual que é a certeza que eu estou fazendo um treinamento assertivo? Se tu tiver uma boa avaliação, como a avaliação que a gente fez agora. A avaliação que a gente fez agora foi muito explicativa, né? Porque eu fui explicando cada ponto para vocês. Mas eu chego a levar de 70 a 80 minutos para avaliar um aluno. Porque lembra que eu preciso entender a dor dele? Ele só fala para mim que ele está com dor na região lombar. Eu não tenho como simplesmente ser subjetivo e começar a escrever para ele um treinamento. Eu preciso avaliar ele do tornozelo, joelho, quadril, pelve, lombar, torácica, vários testes que a gente precisa fazer. Vocês viram que alguns testes que estão aí nos slides de vocês, a gente não fez. A gente só fez a avaliação funcional dos movimentos. Tem vários testes que se ela me trouxesse, Rodrigo, eu tenho dor na região lombar, está aqui minha ressonância magnética, eu tenho uma hérnia de disco. Tem testes que mostram que naquele momento, se ela está tendo alguma pressão radicular, que sairia um pinçamento de raiz nervosa saindo de alguma articulação da região lombar, ou se o que ela está sentindo de dormência no glúteo que irradia para as pernas pode ser talvez uma síndrome do piriforme. Existem testes que confirmam isso para você. E esses testes você precisa ter esse entendimento. E aí você consegue juntar todas as informações que a gente está tendo agora na melhor prescrição do treinamento do teu cliente. E o teu cliente consegue ter uma redução significativa de dor, e você consegue gerar o resultado para o dia a dia, para a vida normal dele. Galera, mais alguma pergunta? O que vocês acham aí? Mais alguma pergunta, Rodrigão? Vai aí, galera, vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Se mais alguém tem mais alguma perguntinha para a gente fazer. Só por motivo de informações, eu quis criar um complemento da nossa aula que a gente não conseguiu fazer no café da manhã com o personal, porque a gente só tinha 60 minutos e eu preciso de muito mais tempo para explicar tudo que você precisa fazer, como você avaliar por uma forma completa, como você identificar os melhores exercícios, como você saber prescrever esse treinamento e como você consegue gerar resultado para o teu aluno. Então, já vieram me perguntar se a gente vai ter algum tipo de curso. A gente está desenvolvendo, a gente está na criação de um curso, tanto da forma presencial como de forma online, para que a gente tenha passo a passo como avaliar, como interpretar as articulações e o que prescrever para essa articulação para você conseguir reduzir a dor e você conseguir ter uma melhora de resultado. Infelizmente, o que a gente está fazendo hoje está sendo uma aula que eu gosto de ajudar as pessoas, como eu gosto de estar estudando, de ter entendimento sempre de áreas diferentes. Eu acho que é importante, por mais que você não trabalhe com lesão, você ter esse entendimento que se você é personal e você tem o teu aluno que em algum momento do dia ele vai sentir algum tipo de dor, porque ele trabalha sentado, ele se estressa, ele dirige, ele cuida de casa, ele pega filho no colo, indiferente de quem for, ele vai sentir dor. Você quer que esse teu aluno vai procurar outra pessoa que resolva o problema dele de dor para deixar você? Isso você não vai querer. Então, se você tem esse conhecimento, esse aluno ele não vai te largar. Ele vai estar contigo sempre. Porque você gera resultado para ele quando ele tem dor, você consegue resolver o problema dele. Se ele precisa fazer algum tipo de esporte, uma corrida, jogar um esporte, você consegue resolver o problema dele, você consegue gerar performance para ele, e você precisa ter tudo isso aí. Hoje em dia, você não consegue ser um personal que você faz tudo. Você tem que ser um personal que simplesmente é específico no que você faz. Então, se você trabalha com qualidade de vida, você tem que ter um conhecimento sobre como prescrever treinamento para quem tem dor, você precisa ter um conhecimento para como prescrever treinamento de quem quer praticar algum tipo de esporte para reduzir risco de lesão. Isso tudo é muito importante. Então, a gente está criando, a gente está desenvolvendo algum curso
A gente não tem datas ainda, mas a gente está pensando em fazer um curso presencial, onde é que a gente consiga ter essas aulas práticas, a gente consiga desenvolver mais testes e trazer mais testes de informações para vocês. Eu só queria ter esse complemento da aula para a gente fechar esse café da manhã com o personal que a gente teve há 3 semanas atrás, para que essas ideias de disfunções de pelve, disfunções de lombares, elas são sim sobrecarga mecânicas de ativações e hipoativações. Certo, galera? Daí, Rodrigão? Outra questão de livro que contém todos os testes, quando usar a avaliação. Eu vou colocar para vocês ali, tá? Tem um livro, se eu não me engano, de lesões, que é do Haroldo Santana, tá? E Gabriel Paz. Eles foram meus professores também, eles têm muito conhecimento dentro da parte de retreinamento de lesões, mas assim, muito das informações que hoje eu tenho, conhecimento que eu tenho, é que eu fui me metendo em um pouquinho em cada área, questionando, tentando sugar as informações. É muito legal você trocar muita informação com um fisioterapeuta. Tem um fisioterapeuta que é muito bom, Rogério Liporassi, que ele trabalha bastante com dor crônica. São profissionais que ele trabalham com movimento, e o que a gente reabilita e o que a gente retreina é o movimento. Então, você não vai entrar na área da fisioterapia com aparelhos, mas você vai entrar na parte de reabilitação e retreinamento de movimento. Então, quanto mais entendimento você tiver, melhor. E eu vou trazer naquele nosso grupo, espero que a gente continue com aquele nosso grupo, mais informações, tanto sobre cursos, sobre livros, links de artigos que você pode estar indo atrás, tudo que vocês tiverem de questionamento, se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem algum aluno, cliente, paciente que estejam com dor, se estão com dúvida, me chamem, eu gosto de ajudar, eu gosto de desafios. Todos os meus alunos hoje, eles têm algum tipo de lesão, então trazer essa troca de figurinha é importante, assim como eu troco com os meus mentores, com os meus professores. Eu gostaria que vocês trouxessem essas informações para dentro do nosso grupo, porque talvez a tua dúvida tem um outro colega ou eu até mesmo possa conseguir surtir o efeito em responder ela, ou talvez a minha dúvida, a dúvida do teu colega, você consegue surtir e conseguir trazer o resultado para dentro daquele nosso grupo. Então, acho que vai ser bem importante a gente ter essa troca de figurinha no nosso grupo ali, que a gente criou, a gente está com 36, 40. Quanto mais, galera, se vocês quiserem passar esse link, passa esse link para frente. Esse link que a gente teve do nosso grupo para cada vez mais colocar a gente dentro e a gente conseguir ajudar mais pessoas aí. Rodrigão, mais alguma pergunta? Os testes funcionais que você mais utiliza nas avaliações do dia a dia? Agachamento, step down. Cara, os principais testes que você faz: agachamento, step down, mobilidade do quadril em rotação interna e externa, marcha em caminhada, que a gente filma em câmera lenta, com o celular mesmo, marcha em corrida para você ver como é que funciona a pelve. Dependendo do tipo do esporte, dependendo do tipo de que ele pratica, saltos com mudança de direção. O que você falou foi bem legal. Deixa eu pegar um step aqui para mim. Rodrigão, se você ficar sentado aqui, consegue pegar eu? Consegue? Olha só, o teste, eu não tenho nenhuma receita de bolo para falar testes. Por quê? Às vezes, cada cliente ele chega até você com uma disfunção diferente, com uma dor diferente, mas a minha dor é igual a dele, nunca vai ser igual. Sempre você vai ter uma adaptação diferente aos testes que eu quero fazer. Teve vários testes que eu não fiz com a Thaís, porque eu consegui ter respostas muito antes, simplesmente com agachamento. Então, você também vai, com o tempo, você vai estar conseguindo entender que você cria a tua avaliação. Existem vários tipos de avaliações. Existem várias avaliações de colegas que são diferentes da minha, mas que eles querem procurar informações diferentes. Quando você vai avaliar um adolescente que tem uma escoliose, um adolescente que joga, pratica algum tipo de esporte, os pais querem que você tenha dê uma melhora de rendimento para ela, você tem que trazer as experiências dos exercícios e dos testes funcionais conforme a necessidade dela. Então, por exemplo, assim, se eu tenho um atleta, um aluno, uma pessoa que joga basquete, vôlei, tênis, alguma coisa, e ela salta, eu preciso ver como é que ela faz o salto, preciso saber como é que ela aterriza, e aí você consegue ter essas informações de como é que é o pé dela, como é que é o joelho, como é que é a pelve, porque você está filmando, você está desenhando. Então, tudo isso você cria, mas os principais testes são mobilidade de quadril, mobilidade de tornozelo, estabilidade de joelho, mobilidade de região lombar, flexão do teu tronco, que é o teste de Adams que a gente aplicou ali. Tem mais 2 testes que a gente fez para saber se existe alguma compressão de raiz nervosa saindo de coluna ou saindo de pensamento de piriforme. Um dos testes é o teste de Lazeg, que ele está ali. Outro é o teste de Milgram, se eu não me engano, que é o teste para fazer a maior compressão interna da tua região lombar. Não lembro se o nome é Milgram, se eu não me engano, eu acho que é.
você está deitado e ver se existe compressão na região lombar, mas eu mandei para vocês ali, certo? Esses são os testes que vão me falando quais são as disfunções que você já tem como patologia, que ela já está diagnosticada em você pelo médico, pelo exame de imagem, mas você aplica aqui também. Porque por mais que você venha com ressonância magnética, você está deitado, você está parado e você tem uma informação lá. Quando você vem fazer os movimentos da avaliação, ele me diz muito mais coisas. Então, é um complemento de você conseguir ter um entendimento de informações de exame de imagem e você ter um complemento de todos os testes que você faz aqui. Mas os testes que a gente fez aqui hoje, eu vou estar passando para vocês os testes que você me pediu mais como testes funcionais. Eu posso colocar alguma coisa no nosso grupo também, mas que tu seja um pouco mais específico. Que tipo de teste que você quer? Um teste para quem pratica o quê? Uma pessoa sedentária, uma pessoa ativa, uma pessoa que pratica esporte, uma pessoa que só pratica um crossfit, ou ela pratica somente a musculação, ela nada. Isso tudo a gente cria os testes, porque quando você cria, você tem informação do que tu precisa. Nem sempre o que vai estar no Ctrl+C, Ctrl+V do livro, uma receita de bolo, vai sanar a tua dúvida. E isso aí você precisa criar. Rodrigão, mais alguma pergunta? O livro chama-se Retreinamento de Lesões. Ele é do Haroldo Santana e Gabriel Paz. Eu bato uma foto depois para vocês quando eu chegar em casa e mando a capa para vocês. O outro livro chama-se, o autor é Rogério Liporassi, que Conviver com Dor é Possível, ou Viver com Dor é Possível, mas eu coloco e bato foto para vocês. Existem vários professores que estão trazendo e estão buscando esses treinamentos, essas certificações internacionais para o Brasil. Existem vários grupos que estão fazendo isso aí. E a gente está criando o nosso curso também, que vai ser sobre avaliação e prescrição de treinamento para pessoas que têm patologias especificamente de região lombar e coluna vertebral. A gente está desenvolvendo esse curso, quando ele estiver pronto, a gente vai lançar para vocês e a gente vai trazer essa ideia de trazer ele tanto de forma online ou de forma presencial. A gente está estudando como é que a gente vai estar fazendo isso aí também. E aí, Rodrigão? Só como assim, jogador de basquete, jogador de futebol, você deve ser aquele só fazendo treinamento. Não entendi. Não entendi muito bem a história. O jogador de basquete, jogador de futebol, certo? Você deve estar buscando algum tipo de treinamento para isso? Não. Eles querem saber se os atletas de esporte, futebol, eu não entendi a pergunta. Se eles fazem retreinamento? Para quem seriam os testes? Os testes seriam para jogadores de futebol? Esses são os testes que ele está pedindo. Então, esses testes você tem que, para você conseguir montar a tua avaliação, teste de basquete, a pessoa salta, ela muda de direção, ela acelera e desacelera. Então, você tem que fazer teste de estabilidade, que é aceleração e desaceleração. Você precisa fazer teste de potência em salto, para ver como é que se comporta o movimento desde o início até a fase final, se ele faz valgo dinâmico no movimento, se ele faz a versão e inversão do tornozelo, como é que é o posicionamento dele da pelve, e tudo isso você cria esses testes, porque você tem um esporte que você precisa fazer. Então, você vai criando esses testes de salto, filmando, vendo os posicionamentos, tudo através de um simples agachamento. Porque a partir do momento que a pessoa agachar na tua frente, você conseguir identificar os pontos e os focos de maior tensão ou de maior sobrecarga mecânica com aquelas flechinhas, quando você pedir para essa pessoa saltar, você vai conseguir ter a leitura perfeita de como ela está. Do posicionamento dos pés, do joelho, do quadril, da região lombar, como ela aterriza. Quando você pedir para ela fazer um movimento de deslocamento lateral, ela desacelerar o movimento, você vai ver como vai ser o posicionamento do joelho dela. Quando ela precisar gerar potência para trocar de direção, como funciona o movimento de aceleração. Isso tudo são testes bem específicos, mas sim, eles existem para atletas ou para pessoas comuns ou pessoas normais que praticam esporte amador, que eu considero como atleta, ou pessoas que simplesmente praticam algum tipo de treinamento como sala de musculação, natação, enfim. E aí, Rodrigão? Mais alguém? Galera, a gente está com 1h20 já que a gente fez a aula. Eu acho que qualquer maiores dúvidas que vocês tiverem, me chama ali, manda o áudio no nosso grupo. Eu acho que foi bem legal. O que eu sempre falo para os meus colegas que trabalham aqui comigo, que se eu tivesse a oportunidade que vocês estão tendo de pessoas quererem passar os conhecimentos, principalmente para tentar reduzir os riscos de lesões, ajudar dar mais qualidade de vida para os nossos clientes. Há 15, 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com retreinamento e reabilitação, onde já tinha, há 10, 12 anos atrás, tinha muita discriminação com o educador físico trabalhando com retreinamento e reabilitação de movimento,
seria muito mais fácil de eu conseguir conhecimento, de conseguir o conhecimento que hoje eu consegui desenvolver. Então, quanto mais você conseguir ir atrás, quanto mais você conseguir pesquisar, quanto mais você questionar pessoas certas que vão te dar as respostas certas, porque não adianta você fazer uma pergunta errada que tu não vai conseguir ter a resposta que você quer. Você tem que saber fazer a pergunta certa para você conseguir ter a resposta e sanar a tua dúvida. Então, se você conseguir retirar das pessoas que querem vir a trazer essas informações para vocês, vocês vão conseguir adquirir muito conhecimento. Eu me disponho a estar ajudando vocês, assim como eu tive bastante mentores e treinadores que se dispuseram a me ajudar. Eu acho que isso é importante para você conseguir desenrolar a tua carreira e você pensar simplesmente em ajudar as pessoas e o retorno financeiro ele vai vir sim. Rodrigão, acho que fechamos. Galera, agradeço vocês de coração, tá? A gente vai fechar nossa aula agora. O que eu peço? Se vocês conseguiram bater fotos, se vocês fizeram, postem no Instagram, divulgue essa nossa aula que a gente teve, porque eu acho que quanto mais pessoas a gente conseguir ajudar, melhor. E para a gente conseguir, cada vez mais, conseguir gerar conteúdo para vocês, marque lá, rodrigo.benderpersonal, para a gente conseguir rodar esses conteúdos para todo mundo. Beleza? Agradeço de coração, no sábado aí, às 8 horas da manhã, quando a gente começou, 8h15, tá? Se alguma dúvida eu não conseguir sanar agora, me manda lá no nosso grupo, coloca esse link aí para essa galera aí que não está fazendo parte do nosso grupo, a gente conseguir ajudar e a gente conseguir ter bastante resultados. Essa aula está gravada, depois eu vejo com o Rodrigão para a gente disponibilizar para vocês. E tamo junto, um bom final de semana para vocês, até mais. Valeu!